bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira, e estamos começando o Desembaraxando, episódio 95, falta 5 para o 100. A você que está ao vivo aqui, bom dia, e a você que está vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, enfim, qual for o período que você está olhando, esse que vos fala. Desembaraxando de segunda a sexta-feira, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados, ou até mesmo na semana, quando precisar, horários alternativos, porque somos sujeitos também às intempéries da vida. Mas gratidão a você que tem participado conosco, tem estado conosco. Eu confesso que é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã, e mesmo no horário que você vê esse vídeo aqui, é uma alegria para nós também, né? O pessoal começa a falar, Baracho, como é que você acorda cedo, assim, todo dia para fazer live? Eu acordo cedo para fazer live todo dia. Depois eu vou fazer minha caminhada, já fiz o meu treinamento funcional aqui, então é isso aí. Então, 5 horas começa a funcionar os motores aqui. Isso é do que eu faço, tá? Cada um tem o seu roteiro, o seu modo, tá? Não é aqui, os vencedores acordam cedo e fazem... Não, para parar com essa conversa. Cada um segue o seu jeito, tá bom? Vamos ao que interessa? Acho que o importante é isso, né? Essa live fica gravada aqui, você sabe, no Instagram e depois no Facebook e no YouTube do Baracho. Vamos conversar o que importa nessa manhã. Marquei no meu caderno aqui, né? Eu quero falar um pouco hoje sobre pensamentos obsessivos. Pensamentos obsessivos. Você já se pegou preso em um pensamento repetitivo, negativo, desconfortável e teve dificuldade para se livrar dele? Pensamentos negativos, repetitivos, desconfortáveis e teve grande dificuldade para se livrar deles, né? Se você é essa pessoa, então essa live aqui é para você, que tem essas questões de pensamentos repetitivos que consomem a nossa energia, que consomem o nosso tempo e cegam-nos e tampam a nossa visão para as coisas mais importantes da vida, na grande maioria das vezes. Então estou falando do quê? Do quê? De pensamentos obsessivos, pensamentos que ocupam a mente de muitos de nós aí, e é motivo de muitos de nós buscar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda espiritual, ajuda familiar, seja lá qual for a ajuda, né? Então, o que são os pensamentos obsessivos, Baracho? Vamos lá ver o que o caderno do Baracho fala, né? Ó, como já falei um pouquinho aqui, então eu vou ser redundante, né? Pensamentos obsessivos são pensamentos repetitivos, indesejados, que causam desconforto. Então a pessoa vem à terapia, ela fala muito isso, né? Eu não consigo parar de pensar nisso, eu me reviro na cama na hora de deitar pensando nisso, eu me distraio um pouquinho e quando me percebo eu estou voltando a pensar em algumas coisas. E esses pensamentos me perseguem desde tal época da minha vida. Então são pensamentos, né? E assim, eles podem ser de natureza agressiva, de natureza catastrófica, de natureza sexual, a questão dos traumas, né? Só que assim, fique calmo, né? Porque nem sempre o pensamento obsessivo quer dizer que a pessoa tem TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, obsessões e compulsões, né? Mas pode estar relacionado, pode ser um começo, tá? Então, por exemplo, quando fala obsessão e compulsão, ou transtorno obsessivo compulsivo, ali já é outra coisa, porque na obsessão, pensamentos povoam a nossa mente, padrões de pensamentos insistem em ficar em nossa mente, e aí, para procurar dar conta disso, eu vou procurar pensar outras coisas que me acalmam em relação àqueles pensamentos que predominam na minha cabeça, né? Então, pensamentos versus pensamentos, tá entendendo? Para ver se eu me acalmo. Isso tem a ver com distração, mudar o foco, direcionar para outras coisas, tirar o centro do pensamento em relação ao que está pensando e pensar outra coisa. Quando alguém pega e fala assim, esquece isso aí, né? Assim, mais ou menos isso. Claro que não é fácil e simples assim, mas nós podemos até acalmar alguns pensamentos obsessivos
com outros menos obsessivos. Aí é uma questão de cada um. Mas quando um pensamento não consegue acalmar os pensamentos obsessivos, aí vamos para o campo das compulsões, que são os atos, os comportamentos externos, né? Aí tem várias compulsões aí, a pessoa que vai comer bastante, que vai colecionar bastante, que vai ter os rituais, que vai ter, enfim, as compulsões, né? Compulsões das mais variadas maneiras. Então as compulsões vêm para poder acalmar a pessoa quanto aos pensamentos obsessivos, tá entendendo? Então aquela pessoa super movimentada em alguma coisa, ela tem um excesso em alguma coisa, ou em mais de alguma coisa, ela não se considera querer parar de fazer aquilo, porque se ela para, a mente volta a ser dominada por aqueles pensamentos. Então, fazer alguma coisa, só que é interessante, né? O exagero do pensamento vai para o exagero do comportamento, e a pessoa fica ali fazendo muita coisa, né? É a pessoa que não sabe lidar com feriado, com férias, em ficar parada, porque tem que estar sempre ali em movimento. E naquela compulsão, vai fazendo, para poder ver se dá um controle e uma calma quanto aos pensamentos. Então, é outra conversa aqui, tá? Eu não estou falando de toque, eu estou falando ainda tão somente da questão de pensamentos obsessivos. Mas é claro que isso pode evoluir para esse quadro aí do toque, né? Então, é aquela situação. Todos nós, Baracho, temos pensamentos indesejados? Sim, todos nós somos sujeitos a termos pensamentos indesejados, né? O problema é o quanto nós nos envolvemos com eles, o problema é o quanto eu deixo aquilo tornar-se presença em minha vida, o quanto eu deixo aquilo controlar e guiar a minha vida, e aquilo passar a ser a minha realidade mesmo. Então aí que está a questão, porque tem pensamentos que vêm, tem pensamentos que vão, que não quer dizer realmente uma verdade, mas ele passa. Eu posso dedicar um tempo ali pensando alguma coisa, imaginando algum cenário, seja bom, seja ruim. Agora, no campo das obsessões de pensamento, aí são coisas mais fixas, né? Que permanecem na nossa cabeça. E vão, é claro, ditar a nossa vida, ditar o nosso comportamento, ditar a nossa opinião, ditar os nossos relacionamentos, ditar o nosso modo com o gozo, com o prazer, com a frustração, com um monte de coisa. Então a gente fica ali, né? E aí uma coisa que acontece na cabeça que tem obsessão de pensamento, pensamentos obsessivos, é a pessoa que ela vai procurar lutar, né? Tudo bem, vamos lutar. Só que é do modo errado, porque quanto mais ela luta contra, mais eles crescem. Como assim lutar errado, Baracho? Porque a pessoa fica esperando ele passar, né? Ela fica esperando ele passar. É que nem a ansiedade, eu vou esperar a ansiedade passar. Só que eu fico olhando para ela, fico vigiando ela, até que ela sai da minha frente. Mas quanto mais eu olho, ou para a ansiedade, ou para o pensamento obsessivo, eu estou dando presença para ele. Eu estou dando existência a ele. No popular, eu estou dando moral para ele. Então eu dou moral para ele. Então eu dou moral para ele e ele fica ali. Ele existe porque eu observo. É um dos princípios da física quântica, né? Só um parênteses aqui, né? Para que as coisas possam tomar existência, é necessário ter um espectador, um observador. Então tá, eu sou observador. Eu observo o meu pensamento e não vou parar de observar enquanto ele não sair. Ué, se eu estou observando, ele vai ficar. Tá entendendo aqui a lógica do negócio? Então, nesse sentido que é uma guerra errada, não é assim. Porque eu dou presença para ele, né? Já veremos como é que faz para lidar com isso, tá? Fica tranquilo, fica tranquila. Mas olha só, o contexto pode variar muito, pode não, varia muito, de pessoa para pessoa. Cada um vai ter a sua história de vida, e a sua história de vida é que vai ditar o modo como pensa, porque eu tenho obsessão com alguns assuntos que vão se tornar meus pensamentos, por que eu penso desse jeito, por que eu penso desse outro. Vai basear muito na minha história de vida. Mas uma coisa é fato. Não fica aí pensando, porque já faz parte da neurose da pessoa também, quando ela se vê com esse monte de pensamento obsessivo, ela fala assim, só eu tenho esses pensamentos. Eu sou a pior pessoa do mundo, só eu, Baracho. Se colocasse um cabo de rede USB, um cabo USB na minha testa, e colocasse num data show para projetar na parede e som, nossa, o pessoal ia ficar muito horrorizado comigo pelas coisas que eu penso. Eu sou a pior pessoa do mundo, porque essa neurose, esse neurótico, ele tende a ser muito autorreferente, né? Ele é a pior pessoa do mundo, tudo só acontece com ele, e aquela coisa toda. Ter esses pensamentos não quer dizer que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa do mal,
que você vai agir de acordo com esses pensamentos, né? Porque a pessoa tem assim um medo, até marquei aqui, né? Tem pessoas que têm medo de serem dominadas por esses pensamentos e dar vazão a comportamentos, né? Aí quando ela tem um esquecimento, porque é claro, né? Haja cabeça para dar conta de tanto pensamento. E aí, por mecanismo até de alívio do nosso cérebro, a gente não vai dar conta de lembrar de tudo. E a pessoa quando esquece e toma consciência do que esqueceu, ela pode pensar assim: o que eu fiz nesse tempo que eu não estou lembrando? Será que nessa hora que eu não estou lembrando eu fiz alguma coisa? Aí vai atrás das pessoas perguntando: será que eu fiz? Será que eu errei? Me fala o que aconteceu comigo nessa hora. E não aconteceu nada. Então somente esqueceu, então somente não está lembrando. Faz parte. Nós não damos conta de lembrar de tudo, porque haja coisa, né? Muita coisa vai estar no inconsciente, vai estar mais recalcada, e de acordo com o que eu vivo, se for análogo ao que eu já vivi e está mergulhado nas profundezas da minha mente, aquilo pode voltar à tona. Então, fica tranquilo. Mas a pessoa que é assim, neurótica, com pensamentos obsessivos, ela já se diagnostica, eu tenho algum problema, eu tenho alguma doença, eu tenho uma patologia, né? Então, o problema não é ter o pensamento obsessivo, mas a questão é a pessoa acreditar que esse pensamento define quem ela é. Tá entendendo? É acreditar que o pensamento define quem a pessoa é. E aí, se a pessoa acredita nisso, então esse pensamento vai virar verdade e vai virar a realidade da pessoa. E a pessoa vai viver baseado nisso aqui. Isso aqui que vai sugerir. Ela pode ver um monte de coisa em volta dela, mas ela vai acreditar mais aqui, né? E aí vem pessoas para querer ajudar, para querer falar, mostrar. A pessoa, não, eu sou isso aqui. Nós já temos uma tendência, é claro, de olhar mais para cá, né? Claro, né? Tá mais perto da gente. Só que a pessoa vai acreditar que esse pensamento define quem ela é. E nesse caso, por ser obsessivo, a pessoa vai se ver da pior maneira possível, com muita desvalorização do seu ego e aquela coisa toda, né? Então, por que esses pensamentos obsessivos acontecem, Baracho? Vamos lá. Pode não. É relacionado muitas vezes, depende da pessoa, a conflitos psíquicos não resolvidos, conflitos psíquicos não resolvidos, repressão de desejos. Então alguns pensamentos ocupam a minha cabeça para que outras coisas não venham, e desejos inconscientes reprimidos, que é igual que eu falei agora há pouco, né, de repressão, né? Como assim? Vamos com mais calma nessa parte, né? Desejos inconscientes reprimidos, mas que voltam de maneira disfarçada através de pensamentos obsessivos. Então quer dizer, aquilo que você pensa, que você considera um pensamento obsessivo, aquele tema fixo que volta e vem, vai e não sai da tua cabeça, ele pode ser um disfarce de um verdadeiro pensamento, de alguma coisa realmente que seria interessante observar. Só que esses pensamentos obsessivos, por mais que eu me incomode de tê-los, mas eles acabam servindo como uma barreira para que aquilo que realmente deveria vir interpretado, além do que está sendo pensado, deveria ser visto. Vamos com muita calma nessa hora, né? Então, por exemplo, pensamentos obsessivos que vêm na nossa cabeça. E eles vão acontecer como, né? Aí vai vir aquela culpa, aquela necessidade de punição, a pessoa tem uma autopunição muito grande, ela se pune bastante, então ela fica com culpa de alguma coisa que ela nem sabe o que é, mas ela já reconhece que é culpada por alguma coisa, até para evitar uma punição maior, então ela já se pune sentindo-se culpada por alguma coisa, né? Então esses pensamentos obsessivos, eles podem realmente ocupar esse lugar aí, né? Eles podem estar apontando para uma outra coisa. E a culpa é uma coisa muito forte quem tem pensamentos obsessivos, né? Só de ficar com esse monte de pensamento na cabeça e na tendência a ser coisa muito horrível quase sempre, é como se a pessoa já se punisse com isso. Ela já sofre no campo do pensamento, pensando os piores cenários para a sua vida, pensando as piores possibilidades que ela pode fazer de mal na sua vida. Quer dizer, só de ficar nisso já sofre. Só de ficar nisso já é meio que pagar por alguma coisa. Mas pagar pelo quê, gente? Aí que está a questão. Mas como a pessoa se permitiu
ser definida pelo que pensa, então o que eu penso é o que eu sou, isso vai longe, isso vai profundo, né? Quais pensamentos baixos podem existir? Olha só, e se eu machucar alguém sem querer? A pessoa é tão assim, obsessiva nos pensamentos, que ela pode pensar que alguma coisa sai dela no campo da conversa, do gesto, da expressão de uma emoção, que ela pode pensar assim que sem perceber ela está machucando alguém. Ai, será que eu não machuquei alguém sem querer? Porque a pessoa me tratou diferente ontem, né? Gente do céu, mas encasqueta, né? Me tratou diferente ontem, não é assim que ela faz. Ah, eu devo ter feito alguma coisa. Aí fica pensando isso, que fez alguma coisa ruim, fez alguma coisa ruim. E alguns vão até a pessoa e falam, e pedem perdão. E a pessoa fala assim, relaxa, não está acontecendo nada, mas eu não acredito nisso. Eu fico preso nesses pensamentos obsessivos, né? Então, e se eu machucar alguém sem querer? Esse aqui é interessante, ó, que é do campo dos comportamentos. Oh, bom dia, meu brother MacGyver. E se eu encostar nessa maçaneta e pegar alguma doença grave? Aí tem os hipocondríacos, né? Que também é uma questão de neurose obsessiva. Então você vê, e se eu encostar em tal coisa eu ficar enfermo, né? Então também tem essa vibe. E se eu sentir atração por alguém da minha família? Uma coisa mais assim do campo do incesto, né? Enfim, a pessoa fica pensando, eu não posso pensar isso, por que eu estou pensando nesse negócio, né? Então pensa também. E será que eu disse algo errado naquela conversa? Aí a pessoa sempre se põe como autorreferente, né? Então são vários pensamentos obsessivos, né? Procura pensar quais são os seus, né? Os seus pensamentos obsessivos. E isso faz com que a pessoa se torne muito hipervigilante. Ela se vigia por extremamente demais da conta. Ela se vigia demais da conta. Como lidar com esses pensamentos obsessivos, Baracho? Vamos lá. Primeiro, reconheça que é um pensamento, então está acontecendo, né? Não o suprima, quer dizer, não procura tirar de lado assim, desse modo que olha para ele. Quanto mais você olha para esse pensamento obsessivo, mais você reforça o pensamento obsessivo. Então o pensamento obsessivo acontece, ele está presente, só que ele, se eu acreditar que ele define quem eu sou, eu estou lascado. Então, reconheça que ele é um pensamento. Não suprima ele, porque você vai dar força, você vai reforçá-lo. Então olha para ele e conecte-se com o presente, o mais que você puder, e não com o que está aqui. Olha por redor, escuta mais o que está fora, para você fazer uma cisão dentro de você. Mais uma questão de cunho reflexivo aqui, tá? Agora há pouco nós falamos, né, que são desejos inconscientes reprimidos que podem voltar de forma disfarçada. Quer dizer, o que eu penso de modo tão obsessivo pode estar apontando para uma outra coisa mais profunda, uma coisa realmente que tem a ver com a nossa realidade. Aí que está a questão. Então vem a pergunta, será que esses pensamentos que não param, eu estou lendo aqui, tá? Será que esses pensamentos que não param, não estão tentando impedir algo mais de aparecer quando eu fico em silêncio? Porque é isso mesmo, eu me agito mentalmente, eu fico me movimentando mentalmente, porque se eu parar de pensar essas coisas obsessivas, não que eu queira pensar, mas acontece, parece que vai vir uma coisa assim que eu não quero ver. Então quando silencia, ai que medo, aí vai vir realmente a grande questão da minha vida. Então esse pensamento obsessivo, ele ocupa uma função na vida da pessoa. O pensamento obsessivo, ele acaba tendo uma função na vida da pessoa. E o que seria, Baracho, intolerável quando vem esse silêncio, esses poucos momentos de silêncio que eu permito em minha vida, né? Porque eu não permito, né? Então, quem sabe é uma ansiedade mais primitiva, quem sabe é um sentimento de vazio, é um sentimento de abandono, é um sentimento de angústia. Então é fundamental buscar ajuda. Então é você se ousar a fazer a travessia, é largar esse controle, porque não há como negar que a pessoa que tem pensamento obsessivo, ela se torna controladora. Não no sentido de mandar, tá? Mas ela controla tudo, as variáveis, olha para tudo. Tudo tem a ver com ela, quer dizer, eu não posso falhar, eu não posso errar, aquela coisa toda. Isso desgasta. Isso faz perder muita energia. Então, saia desse lugar de ser responsável por tudo. Porque isso aí, na verdade, é a voz de alguém na sua vida. É a voz de alguém na sua história. Quem tem pensamentos obsessivos, na verdade, é o outro dentro de ti,
que está coordenando você, é a voz da sua história, é a voz de um outro dentro de você que está dizendo o que você tem que querer, ao invés de ser você. Então a grande questão é ter um desejo cada vez menos regulado pelo olhar e pelo julgamento do outro. E a pessoa se apropriar do seu verdadeiro querer, que vai ter a ver em permitir-se ficar no silêncio, aguentar essa hora. Porque ali pode começar a aparecer, pode não, aparece o que realmente é exclusivo de mim mesmo. Porque é claro, né, pessoal, cada um vai ter o seu laço social, o seu modo de expressar afeto. E há quem aprenda na vida que o afeto tem a ver com aliviar a vida dos outros. E esquece de aliviar a si mesmo. É a pessoa que faz muitas concessões em favor do outro e menos de si. E quanto mais eu faço concessão e eu cedo em favor do outro, é como se apagasse uma luz dentro de mim, né? Então, para fechar essa ideia, o pensamento obsessivo, ele não define quem você é, por mais que seja muito forte isso. Se você acreditar que esse pensamento mostra quem você é, aí é complicado. Isso vai virar sua realidade, vai virar a sua verdade. Então, o importante é você permitir-se o silêncio, criticar esses pensamentos. Se ficar olhando para esperar sair, ele não vai sair. E é procurar, nessa hora, observar a possibilidade de ir em direção a um desejo menos guiado pelo olhar e pelo julgamento do outro. Você não é responsável por tudo. Você não é onipotente. Você também falha. E está tudo certo. Agora, se trouxer essa autorreferência, essa hipervigilância, então... Mas esses pensamentos, eles podem ser maneiras disfarçadas das grandes questões da vida. Ele vem por um lado para me impedir e proteger de eu ver o que tem que ser visto, mas me desgasta. E se me desgasta, guarde isso, se me desgasta, é porque não estou sendo eu. Eu não largo disso por medo do desconhecido, mas me canso de ficar nessa situação. Então a ideia é permitir-se o silêncio. Busque ajuda o quanto antes. Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho em mais um Desembaraxando. Se você perdeu o começo aqui, volta, vale a pena assistir. E se você lembrou de alguém que, Baracho, essa pessoa deveria ver, manda para ela, compartilhe o quanto antes, daqui a pouquinho, já. E te vejo no próximo Desembaraxando. Obrigado, terçou, grande dia para você.